Ela não vai te oferecer. Aí você vai dizer, vai chegar na conclusão de que muitas vezes ela não te ama. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A maioria dos problemas de discussões, principalmente entre influenciadores, por isso que eu não entro em treta com influenciador, 90% é ruído de comunicação, é interpretação. Se todo mundo sentar pra trocar uma ideia, até os caras do Hamas da Palestina lá, meu Deus. Aí não dá. Não é milenar isso aí. Essa daí é foda, né, velho? Você tem que parar de arrumar essas entendeu? A não ser que seja isso. Porque é foda. Confusão. Não, porque é foda. Aí é como a gente tava vendo, né? O cara lá, porra, o pai dele morreu lá, a família dele ficou lá em Israel, lá, enterrando o pai, porque foram lá e mataram o cara. E aí, do outro lado, a mesma coisa. O cara tá lá do lado da Palestina, o irmão morreu também, e ele lá pequeno, enterrando o irmão, falando, putz, esses judeus acabaram com tudo da minha família. Aí como é que você resolve um negócio desse? É difícil. Como é que resolve? Não tem fim. Entendeu? É esse tipo de situação, mas aí já não tem a ver com opinião, internet, não tem a ver com o que a pessoa pensa do outro, não. Apesar que eu ainda acho que é mais fácil resolver do lado do judeu, assim. Eu vejo que o judeu tá mais disposto. Eu vejo que o judeu tá falando assim, ó, libera os reféns. Ele tá mais disposto a resolver. Isso, libera os reféns que a gente para os ataques. A gente para isso aí teve já isso aí publicamente, né? Assim, vamos falar assim, não foi conversa de boteco ali ou entre as duas partes, não. Foi explícito, falou, ó, se acontecer isso, a gente vai entregar isso aqui e acabou. Entendeu? Eles propuseram isso não só pro inimigo, mas pro mundo. Foi uma promessa deles não pro inimigo, uma promessa pro mundo. Se acontecesse, eles iam cessar, né? E aí entra também a palavra hombridade, tudo que existe, né? De um país junto com isso. Então teve da parte deles já assim a tentativa de resolver, mano. E o último líder que morreu era um cara desses radicais mesmo, assim. O cara colocava rifle, né? Aqueles AK-47 no colo de criança. Ele andava com as crianças na frente dele, né? Medo de... Escudo humano, né? Exatamente. Então, esse cara... Tipo, mataram esse cara, entendeu? Foi esse cara que morreu. E Israel só vai parar mesmo quando entregarem os reféns e ela tá tentando a negociação. Ó, morreu mais um agora. E aí, vai entregar os reféns? Mas e a gente para os ataques? Vão surgir outros ali, né, cara? É foda, velho. Você viu o documentário aí do Brasil Paralelo? Vi, cara. Do muito Rio bom. Para o Mar? Muito bom. Todo mundo que eu conversei... É assustador aquilo lá, né, cara? Você pegar os livros de escola, assim, dos boletins, tipo, ó, tem que matar judeu. Os caras uma doutrinação pesada. Desde a escola, assim, ó, tem que matar judeu. Que loucura, cara. Que loucura. O Júnior falou, né? A escola não só aqui, né? Você não vê isso problema. lá de Israel, assim. Você nunca vai ver um livro de um judeu, assim, ó, tem que matar palestino, eu descobri tem que matar católico. Eu descobri que os judeus, eles não são proselitistas, eles não querem converter as pessoas. Não querem converter. E é a primeira religião que eu vejo que não quer converter ninguém. E é difícil pra caralho você virar judeu. É muito difícil. É possível. É possível. Mas você tem que querer, assim, do coração, senão você não vai se tornar um judeu. Pra você se tornar católico, cara, você vai batiza. Ou às vezes, quando criança, você batiza, ou adulto, faz a catequese, batismo e crisma. Pronto, tudo de uma vez. Não, mas você foi um cara que já me falou que existe um caminho a ser trilhado pelo católico. É o caminho que eu acho ideal, mas não... Digamos que é o seguinte, a obrigação mesmo, assim, todo mundo que se batizou na igreja católica é católico. Eu concordo. É o tal do católico do IBGE que você fala, né? Mas mano, se você for lá pra uma igreja, virar pro padre e falar assim, ó, me dá a hóstia aí, ele vai te entregar. Sim. É isso. Você entendeu? A igreja confia no seu julgamento. A igreja confia no seu julgamento. Se você tiver lá metendo louco, você não é batizado nem nada, entrar na fila, o cara vai receber a comunhão. Toma aí. Faz sua comunhão. Confia no seu julgamento. Ninguém vai... Peraí, você é batizado mesmo? Fez primeira comunhão? Se confessou? Ninguém vai fazer isso. Mas não é fácil ser um católico de verdade também. Porra, é difícil pra caralho. Católico de verdade, porra. Pra caralho. E muita gente não sabe o que é ser católico, cara. Mas o que é? O que é? Sei lá, o cara se diz católico, mas o cara não entende da catequese, o cara não entende da Bíblia, não entende não fez primeira comunhão. Não, nem é isso, não é fazer primeira comunhão. Não, o pessoal faz, mas às vezes fez na época que era criança porque a mãe mandou. Sim, é isso. Sim. Mas a importância a gente tava conversando com o padre. Você batizar uma criança. Cara, a importância que é você ser padrinho de uma criança, cara. Pô, eu tenho uma afilhada. E minha afilhada no... Você cumpre seu papel de padrinho? É um problema, isso daí. Não, isso é difícil, cara. É um problema. Não é que cumprir a obrigação de ser padrinho é um problema. É que você tem os pais ali ainda.
entendeu? E no meu caso, eles batizaram na igreja católica, não me escolheram para ser padrinho. Eu que vou tomar a frente dessa questão. Você tem que ser o padrinho. Eu que vou tomar a frente dessa questão de educar ela na fé, certo? Exatamente. Agora os pais já não querem mais ser católico, entendeu? Que é o bônus sem o ônus, entendeu? Que é o dilema de todo mundo. Todo mundo quer o bônus de alguma coisa e o ônus de dar aquela coisa que as pessoas não querem. Ele não quer ser praticante. Então, tem que levar na igreja. Eu vou fazer o acompanhamento dela. Ela foi batizada, então com 7 anos já pode ir para catequese no momento da criança. Aprender, entendeu? Aprender sobre como que foi a Bíblia, a vida de Jesus. E a primeira comunhão vem depois dos 11 anos ali, mais ou menos, mas vem. Exato. Eu pretendo, sim, instruir de verdade. E essas divisões dentro da igreja católica, cara? É outro problema isso daí. Isso é um BO, né? É um BO, cara. Sede bacantismo. Eu conheci o bacantismo em também, 2009, né? Teologia da libertação, né? Tem também, né? Tem os TL. Os TL estão em baixa agora, né? Os TL estão lá com o padre Júlio Lancelotti, essa galera aí. É sério? Essa é a galera do TL, o Lancelotti é da galera do TL. Também. Meu irmão é grilado com o TL também. A teologia da libertação, ela perdeu um espaço sociológico, mas ela sempre foi presente na igreja e existia muito nas famosas comunidades eclesiais de base, né? E tanto que se a gente for olhar o que o Lula é, o Lula é um cara que ele conseguiu reunir as 3 coisas. Ele foi o cara que foi formado pela USP, pela Unicamp e pelas comunidades eclesiais de base. Na época do PT mesmo, raiz, era comício e missa. Sério? Eu entrevistei um cara chamado Juca Kfouri. Sim. O Juca Kfouri, ele era amigo pessoal, comunista. Tá? O Juca Kfouri, comunista daqueles comunistas mesmo. Até hoje o cara fala que, mano, tipo assim, o Lula é inocente. Nesse nível, tá? O Juca Kfouri, ele conseguiu uma entrevista, uma reunião entre o Pelé, que ele era muito amigo do Pelé, porque o Pelé, ele era... na época que o Pelé era celebridade mundial, o Juca Kfouri foi e fez uma viagem até o México para fazer uma entrevista, que é a entrevista mais famosa do Pelé até hoje, onde ele fala que ele não comeu a Xuxa, que a Xuxa... Ele até não hoje. comeu a Xuxa? Ele não comeu a Xuxa. Não, cara, ele foi lá e descobriu que a Xuxa era virgem. E ele namorava com a Xuxa, só que aí ele... Não, então não quero mais. Tipo, não vou pegar a mina virgem e tal. Ele diz isso numa entrevista. E essa entrevista foi o Juca Kfouri que fez. E a entrevista foi tão bombástica que rolou até processo, porque ele começou a falar de corrupção na CBF lá naquela época. Caramba. Sim. O que aconteceu? O Pelé deu uma entrevista pra Playboy, e a Playboy era muito famosa por causa além das mulheres, das entrevistas também. Sim. E o Juca Kfouri, ele era o editor-chefe naquela época. Então todo mundo se conecta ali, não? Olha só. Ele conseguiu uma reunião com o Pelé e o Dom Paulo Evaristo Arams, arcebispo de São Paulo. Entendeu? Certo. Aí mostra uma proximidade entre a esquerda e a igreja. Se a gente for analisar, Carlos Marighella foi morto aqui em São Paulo, quando ele estava num carro, onde ele foi, inclusive, durante muito tempo, protegido pelos franciscanos. Eita, velho. E ele foi por muito tempo protegido pelos franciscanos. Então, o PT, a Igreja Católica, no começo, eles eram assim, ó, um do lado do outro. Você teve Dom Paulo Evaristo Arms, que foi o arcebispo de São Paulo. Depois você teve Dom Cláudio Humens, que foi também arcebispo aqui. Ele saiu daqui, se eu não me engano, em 2006, 2007, quando ele foi trabalhar no Vaticano. Tá até hoje no Vaticano. Foi trabalhar lá. E aí assumiu o Dom Dilo Scherer. Certo? Esses foram os últimos 3. Então você vê ali... E os 3 tinham um bom vínculo, um bom relacionamento com o mais o primeiro mesmo. Mais o primeiro, porque aí Porque eu tô pensando assim, se o segundo que veio e passou que tinha esse bom relacionamento, hoje ele tá lá dentro do Vaticano, então acaba chegando lá em Dom cima, Cláudio né? Humens não tinha... É que assim, o PT mesmo, assim, em raiz, é década de 80, entendeu? E cada um fica, tipo, 30 anos no poder. Porque o cargo tá lá, entendeu? Tá ocupado. Não é mandato que troca de 4 em 4 anos. Você acha que é daí que o Lancelotti tem um vínculo tão forte? O Lancelotti, ele tem um vínculo por causa dessas ações pastorais que ele faz. E eu fui de um negócio chamado Pastoral da Juventude na igreja.
E lá o pessoal queria me convencer que era, tipo, tinha uns grupos na internet, inclusive, porra, que o Vaticano II era legal, porque antigamente a igreja era elitista, ninguém entendia nada, porque a igreja rezava em latim, que o pessoal fazia muito acampamento de jovens, e os acampamentos de jovens eram legais, porque o pessoal podia trocar experiências sobre várias realidades sociais do Brasil e tal. E aí você tinha um negócio chamado Fest Jovem, que era um campeonato de músicas, e você tinha que escrever músicas sobre um tema, e o tema era sempre social alguma coisa, entendeu? Então era missão de você evangelizar, levar esperança para as pessoas, porque as pessoas não passam fome. Tem um negócio chamado... muito louco. Pai Nosso dos Pobres. Como que é esse? O Pai Nosso Revolucionário. Sério, uma oração? É tipo uma oração sim, mesmo? A gente cantava aquilo ali nos encontros. Você ainda lembra? Ela é diferente do... Sim, você ainda lembra? Pai Como é que é? Dos pobres marginalizados. Cara, essa música... Cara, eu nunca ouvi isso aí, ué. Cara, o Pai Nosso dos pobres lá, que os caras da Pastoral da Juventude cantavam. Aí, só que é o seguinte, eu já tava na internet estudando e entendendo, e eu já sabia que aquilo era uma merda. Só que eu não conseguia, eu ia falar com as pessoas, pô, tá errado isso daí. As pessoas achavam que eu era maluco, que eu era arrogante, que eu queria me achar mais que os outros, só que eu tava denunciando que aquilo tava... E aquilo tava acontecendo na minha frente, entendeu? E aí eu via que era uma coisa que um puxava o outro, sabe? Você pega um cara que fala sobre esses assuntos, dá espaço pra ele, e ele vira coordenador. Aí ele vira não sei o quê, daqui a pouco o cara tá indo... Ele tem uma ascensão lá dentro. Sim, esse tipo de cara viajou, por exemplo, pra Jornada Mundial da Juventude com as contas pagas. Puta. Então o cara ele ia pra Alemanha, por exemplo, foi pra Espanha. Teve vários... A Jornada Mundial da Juventude, se não me engano, acontece de 3 em 3 anos. Até chegar aqui no Brasil, 2013 foi no Brasil, nessa eu fui lá no Rio de Janeiro. E... Aqui, o que mandava era a Pastoral da Juventude da TL, velho. Eu vivi isso daí. Eu sei do que eu tô falando. Então, o bagulho é infiltrado. E esse... loucura, cara. Tem uma separação dentro disso aí. Não, e esse pessoal, assim, por mais que tenha a galera tradicionalista, a galera missa em latim, missa na Nossa Senhora do Brasil, né? Todo silêncio lá. Lá na missa onde eu vou, o pessoal bate palma. Totalmente... Quando eu vou pra comunidade, que é perto da minha casa, é só isso que eu encontro, cara. Só isso que eu encontro, entendeu? Então, assim, é um negócio muito maior do que qualquer outro grupo que você puder imaginar. Cara, mas dá pra entender essa associação. Porque você pega a pauta da esquerda, é muito voltada pra essa classe social mesmo, diferença social e tudo mais. E você vê que quem realmente trabalha efetivamente nessas pontas é a igreja, sabe? Sempre que tem um assistencialismo ali, sempre que tem vai levar um cobertor, quem vai levar coisa, geralmente é alguma comunidade, sabe? Sim, é uma sim. igreja que faz isso. E a esquerda é que sempre prega que tem que fazer esse tipo de assistencialismo. Então ela prega a ideologia para alguém que pratica. O certo é isso mesmo. O lado católico, infelizmente, tipo assim, as igrejas evangélicas também fazem esse trabalho muito forte com dependente químico. Com isso, mendigo e tal. tem. Mas durante muito tempo eu fui pra madrugada levar comida pro mendigo. Fiz isso. Era, né? Sabe? Cara, então tem ação, né? Sim, a igreja sim, realmente ação. Tipo, ela faz isso mesmo. Sim, a igreja fazia esse tipo de coisa, a gente ia lá. Teve um tempo que rolava uma treta entre o pessoal da TL e o pessoal da Renovação Carismática. Essa é uma história muito boa. Muito foda. Porque o pessoal da Renovação Carismática tinha esse lado também, só que eles tinham um lado a mais que não tinha nesse pessoal da pastoral. Colado. O lado de você estudar a Bíblia, de você saber quais são os dogmas da igreja, de você entender o que a doutrina está pedindo para você fazer. Porque o lado do TL não tinha esse estudo bíblico. Pelo menos era um estudo... Quando tinha, era um estudo para falar sobre a campanha da fraternidade, sobre qualquer outra coisa. Na interpretação deles, que era uma interpretação era um diferente. negócio da TL mesmo, entendeu? E aí a galera da Renovação Carismática começou a crescer, porque eles falavam muito sobre fé, sobre vida, sobre perdão, sobre você ter, sabe... Viver a família, restaurar o amor entre os pais e os filhos e tal. E o bispo? O que o bispo falava disso aí? Cara, o bispo divisão? é o seguinte, Ai, meu Deus, como é que eu posso falar isso?
Eu tinha um bispo lá em Guarulhos que ele ficou até famoso porque ele fez um vídeo condenando o aborto, se eu não me engano, na época da eleição da Dilma. Sim. E aí depois ele morreu. Que foi Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, lá em Guarulhos. Esse bispo ele ganhou uma relevância porque ele fez um vídeo contra o aborto já na época da eleição da Dilma. Mas a igreja toda é contra o aborto, não é? E quem pode falar sobre isso mesmo? Quem que Acho falava? que todos falam. Não, quem que falava antes? Antes mesmo, assim, no começo de tudo. Na época ninguém falava. Mas sempre foi falado dentro da igreja. Todos falam. Não, dentro da igreja e fora. E nos meios de comunicação. Não, falam pra qualquer pessoa. Você perguntar pra qualquer padre, ele vai falar que é contra o aborto. O padre pode até falar, mas naquela época a gente não tinha posicionamento. Não falava? E naquela época tinha assim a gente tinha um medo real de acontecer o aborto mesmo aqui no Brasil, de liberar. Já naquela época. Liberação. Então, começaram algumas pessoas a falar. Teve um cara chamado Padre José Eduardo. Padre José Eduardo, se eu não me engano. Cara, ele era da Canção Nova. Um negão, conhece? Da Bahia. O cara conta umas histórias da Bahia, da época que ele era de lá e ele veio pra cá. O cara, mano, é sensacional. Uhum. Sumiram com ele, velho. Depois de um dia que ele meteu o pau no PT lá no meio da homilia. No meio da homilia. Isso na Canção Nova. E aí o pessoal começou a também depois falar sobre infiltração. A infiltração do PT em vários lugares, cara. O padre Douglas aqui de São Paulo, o pessoal pega bastante no pé dele também, né, cara? Quem é esse? Padre Douglas Pinheiro. Ele estudou Nossa, bastante qual que é o Olavo de Douglas, Carvalho. Porra, a galera pega no pé dele com isso aí, velho. É o seguinte... A verdade é que, como eu falei, o esquerdismo na Igreja Católica é uma coisa já, tipo, consolidada. Começou a ter um problema tão grande dentro da igreja que as coisas começaram a ter uma certa reação. Então começou a ter mais pessoas querendo falar sobre tradicionalismo, missa em latim, Sim. em se vestir igual 1960, em ter né, esse resgate dos valores. Eu acho que ainda é uma coisa muito elitizada, tá? Então é mais gente que está aqui nos Jardins, onde a gente está aqui, por exemplo, você tem a Nossa Senhora do Brasil, que é a mais famosa de todas, né? Essa igreja é a igreja que até hoje o pessoal que está lá é da Opus Dei. Então, esse pessoal, especificamente, tem uma visão mais... Mas você acha que tinha que rezar a missa em latim, cara? Você acha que isso é Eu ia bom? perguntar, eu tava esperando ele concluir. Não, cara. Não, né? Acho que isso não é o essencial. Eu gosto do latim, entendeu? Assim, mas faz tempo que eu não vou numa missa em latim, até porque não tem missa em latim pra mim, perto da minha casa. E eu não vou sair da onde eu moro, atravessar 1 hora de trânsito de carro pra assistir a missa no outro lado. Mas você chegar numa igreja hoje aí e começar a rezar uma missa em latim, mas, o pessoal vai embora. Isso é um outro Ninguém vai debate. entender Isso é um nada. debate teológico. O debate teológico é o seguinte: é óbvio que a missa tradicional é superior à missa que a gente reza hoje. Isso é fato. Que a missa em latim de 1965 para trás, que foi... o último missal atualizado foi de 1965. A de 1970 para frente, que foi feita pelo Monsenhor Boggnini, na época ainda do Paulo VI, depois do Vaticano II, a gente teve Paulo VI, né? Esse cara, Monsenhor Boggnini, era um maçom, infiltrado dentro da igreja, lá no Vaticano, e ele fez essa Atualização do missal? Essa nova missa, a missa nova que o pessoal fala aí, um novo rito que é extremamente precário teologicamente falando, um debate teológico. Qualquer um que analisou, você teve o cardeal Ottaviani, por exemplo, que esse cardeal escreveu que essa missa se afasta no conjunto e nos detalhes de toda a fé católica. Você teve um outro cara que escreveu chamado Vinha Devastada. Vinha Devastada? É o nome. É que eu vi em inglês agora. Mas o nome dele era Von Hildebrandt. O nome desse cara. E ele é marido daquela mulher que escreveu O Privilégio de Ser Mulher, que é a Alice Von Hildebrandt. Esse livro dela é muito famoso. Agora, principalmente por causa desse negócio de antifeminismo e tal, que cresceu bastante, muita gente se baseou também no livro dela. Se chama O Privilégio de Ser Mulher. Ele é esposo dessa mulher. Ele era formador, ele é professor dentro dos seminários naquela época. E ele viu a decadência da formação dos padres, da decadência da vida espiritual, da decadência moral mesmo, assim, intelectual do seminário. E ele escreveu que aquela missa foi fabricada. Tá? Esse padre especificamente, esse intelectual especificamente, formador de padres, escreveu. E aí teve um outro cara, esse sim,
Esse sim pegou pesado, muito. Chamado Klaus Gramber. Ele escreveu A Reforma do Rito Romano, entre outros livros, mas o mais famoso é A Reforma do Rito Romano, onde ele vai comparar a missa que a gente tem agora com a Reforma Protestante. E não dá pra gente voltar à missa, não? Isso. É como se fosse uma reforma tão violenta e tão anticatólica quanto a própria Reforma Protestante. Sim. Que isso, como se tivesse surgido uma outra religião mesmo. Klaus Gramber. Não, é como se tivesse surgido uma outra religião mesmo, né? Sim. Igual teve a protestante. Não dá pra voltar à missa, pegar ela, o que era o latim, e fazer ela com a linguagem, eu falo assim, no português? Sim, mas a missa em latim eram algumas orações, que eram orações feitas em latim, mas, por exemplo, as leituras da Bíblia, a homilia era feita em português. Ah, já era. Não era toda em latim, não. Não era toda em latim. Tá. E aí, essa missa em latim, com essas orações de pergunta e resposta e etc., tinha uma dinâmica de expor melhor a fé católica, os dogmas. Você tinha uma questão também que o pessoal fala muito. Por que ele fala que essa missa nova foi fabricada? Porque a missa tradicional ela tinha um famoso desenvolvimento orgânico. Então, é uma coisa que você traz desde lá da época dos apóstolos, um formato. E era uma língua utilizada universalmente pela igreja. Sacou? Então, não é a língua é o de menos, na verdade. Se você pudesse, vamos supor assim, vamos rezar a missa antiga em português, como você falou. Bota em português. Beleza. Mas o mais radical de todos não é a questão do idioma. É justamente o formato da missa. Mudou a estrutura toda. O próprio von Hildebrand vai falar que essa missa nova é tão artificial que um centro levanta. Já foi, né? Um 190 levanta na missa. Que isso daí, por si só, já faria com que ela viesse a ser que os dias dela estariam contados, entendeu? Porque a missa anterior não tem o senta e levanta? Não, a missa anterior, todo em pé? Não, é muito tempo sentado e muito tempo em pé, mas é uma coisa de cada vez, entendeu? Você não fica sentando e levantando. Essa atual, a hora que você vai falar de Deus, você fica em pé. A hora que você não vai falar de Deus, você pega e senta. Isso, e aí os católicos de modo... Não tem nada de errado nisso. Os católicos, de modo geral, estão diminuindo de tamanho por causa dessas crises na igreja, por causa da divisão entre os grupos, por